Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, Lizardi aqui. Nesse vídeo eu quero trazer um comentário, reagindo a algumas passagens da exposição do reverendo Augusto Nicodemos, que encerrou um grande evento que se realiza na Paraíba no período de carnaval, que é a Consciência Cristã, e a última exposição, a qual eu acompanhei o vídeo na íntegra. Depois assisti uma segunda vez e, assim, eu respeito bastante, como o Paulo diz, a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. E como um bom cristão que busca a verdade, que coloca realmente a Bíblia como uma regra de fé e prática, como semelhantemente eram os crentes berianos, ali da época de Jesus Cristo, porque meu irmão assistiu essa mensagem 2 vezes e uma terceira para colocar nas partes que interessa para fazer esse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Se eu fosse fazer um vídeo comentando toda a mensagem, poderia dar aí 3 horas de vídeo. Mas veja só, o amado irmão ele está transmitindo uma mensagem sobre a criação, sobre a imagem de Deus, um contexto literal de toda a criação. Ele vai começar ali de Gênesis 1, esboça toda a criação, trazendo a literalidade da criação. Vamos ao vídeo e vamos comentar as partes que eu selecionei aqui para vocês. Veja aqui, a partir de 2 horas e 56, veja só aqui. Depois ele cria o firmamento e o usa para separar as águas de cima e as águas de baixo. Depois ele ajunta as águas de baixo num montão e faz surgir a terra seca, e Deus também nomeia. Veja só que ele assume, e outra vez ele vai até reforçar, ele fala cerca de 2 vezes que Deus faz o firmamento, ele usa até a palavra mais clássica, dada a palavra raquia em hebraico, que no original, que todos os povos antigos, os hebreus em especial, que era o povo de Deus, tinham como firme, sólido, algo que realmente segurava as águas de cima das águas de baixo. Quando Deus fala haja um firmamento no meio das águas, ou seja, no meio das águas esse firmamento sobe, então ficou águas acima e águas abaixo, E eu vou colocar mais aqui, um pouquinho mais na frente, passando acho que só um minutinho aqui. Veja só o que ele vai mais falar. Aqui nós lemos que pela sua palavra Deus cria luzeiros no firmamento, conforme vistos da terra. Aqui é bom lembrar que a narrativa da criação é feita a partir da perspectiva do observador. Moisés fala como se ele estivesse com os pés plantados na terra e olhando a criação aparecer diante dos seus olhos. Algumas pessoas dizem, em objeção, que a linguagem bíblica não é científica. Na verdade, ela nunca se propôs a isso. Querer que a linguagem bíblica seja ou descreva os fenômenos naturais com linguagem científica é uma anormalidade. O propósito do relato de Gênesis é falar a respeito de Deus como Criador de todas as coisas, a partir da perspectiva de alguém que estaria contemplando a criação e que falaria da perspectiva de um observador. Vejam, meus irmãos, é interessante esse argumento que ele usa, como a maioria dos cristãos usam, que não tem um entendimento da verdadeira cosmologia que se encontra na teologia, nas escrituras sagradas. Veja só, meus irmãos, essa ideia, que Deus é como se ele passa uma ideia que como se Deus estivesse preocupado em fazer as coisas de uma forma que o homem entendesse, como se Deus estivesse limitado à nossa limitação humana. Não, Deus vai fazer a criação, vamos fazer assim. Lá em Josué 10, não, mas a terra que está girando. Mas vamos escrever, Deus vai revelar ao escritor, através do Espírito Santo, uma inverdade, para facilitar o entendimento das pessoas, que Josué viu o sol e a lua girando,
para facilitar o entendimento das pessoas. Meu irmão, isso não faz lógica, isso é algo que é uma grande ignorância, uma ingenuidade tremenda. Você querer adaptar a Bíblia ao entendimento humano, porque não há uma compreensão da Bíblia, no caso do evento de Josué, né, e demais eventos que envolvem a terra. Isso é uma coisa lamentável, e aí vemos o erro, aí vemos o que pode ocasionar a ignorância de uma verdade bíblica. Porque os irmãos, a maioria, infelizmente, porque está implantado, né, na teologia, nas igrejas, nos cadernos científicos e escolares, um sistema só. Por isso que lá atrás, no tempo de Copérnico, a Igreja Católica abraçou essa ideia do heliocentrismo e infelizmente foi se passando, e a ideia de mundo, da cosmovisão do mundo, do universo, como foi passado com tantas teorias filosóficas, muitas coisas não foram provadas cientificamente, como é a gravidade, principalmente a gravidade, que ela não é observável e nem pode ser experimentada. E todos os cristãos, a maioria, né, a grande maioria, acaba usando as escrituras sagradas em cima de uma cosmologia que não é de Deus, de uma cosmologia, de uma falsa ciência. E isso ocasiona grandes erros. E acredito, com certeza, que todos esses que tentam trazer uma verdade bíblica a respeito da criação, que ela é toda literal, mas defende o heliocentrismo, vai colher das suas obras diante do Pai um dia no dia das contas, né? E ele defende, ele coloca como toda a criação, ele vai falar dos vegetais, da terra, dos animais, coisas literárias, mas vocês vão perceber que quando parte para a cosmologia bíblica de um céu, e ele já faz uma desenvoltura, aqui ele vai acabar caindo no cientificismo. O que é cientificismo? É uma ideia filosófica que coloca a ciência sobre todas as coisas, que ela vem antes de tudo, que através dela se ocasiona uma explicação e faz com que ela tenha a verdade absoluta, a resposta absoluta do fato. Isso para um cientista ou para uma pessoa que fala com viés científico, ok. Mas para um cristão que esboça a mensagem bíblica, seja pastor, seja um líder, qual for o líder que seja, transmitindo a palavra de Deus, o mesmo frequentemente diz que a regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, não confere. Na prática, não está sendo verdadeiro. Por quê? Porque coloca a ciência acima. Veja só, eu vou colocar aqui. Veja agora essa parte, meus irmãos. Observações, na verdade, são três. A terceira é essa, que teologicamente a Terra é o centro do universo. Porque, veja o relato, tudo é feito em função da Terra. Deus criou o Sol para iluminar o dia, Deus criou a Lua para marcar a noite, e Deus criou as estrelas que são vistas no firmamento. Teologicamente, eu não estou dizendo cientificamente, porque seria uma aberração. Não preciso nem dizer que eu não sou terraplanista, não é? Mas também não sou terraparadista. Então, teologicamente, a Terra é o centro de todas as coisas. É o centro de todas as coisas. Tudo acontece aqui. Claro que, cientificamente, a Terra é um grãozinho de poeira no meio desse cosmos imenso que nós temos aqui. Mas nós sabemos que Deus escolheu exatamente esse grãozinho de poeira para nele realizar o seu plano redentor e para fazer a sua maior revelação. Vocês viram, meus irmãos, o que então pode ser o tamanho da gravidade do problema de não conhecer a cosmologia bíblica, o verdadeiro mundo que vivemos, que a própria Bíblia e que ele próprio percebe
que ele próprio lê, que biblicamente ele falou aí, teologicamente, ou seja, um pastor que diz, que muitas vezes diz que as escrituras sagradas, a fé, a teologia, a Bíblia vem antes de todas as coisas, ele mesmo tem um entendimento, ele mesmo admite que a Terra é o centro de fato, tudo se passa aqui, tudo foi feito aqui, Jesus pisou aqui, voltará uma segunda vez, para depois, no final de tudo, termos uma nova Terra e um novo céus. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer uma ideia oriunda do heliocentrismo, da falsa ciência. Coloca tudo a perder, dizendo que a Terra é um simples grão de areia. Imagine nós, né? Imagine nós, se a Terra é tão grande, um simples grão de areia, imagine nós, vamos ser como aquele Carl Sagan nos tratava, né? Como uma partícula de pó de estrela. Pronto, foi de certa forma o que ele defendeu aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele colocou a ciência acima. Ele mesmo admite a teologia, teologicamente, a Terra é o centro, tudo se passa aqui. Ele entendeu, lá atrás ele fala do céu, das águas que estão acima e embaixo, tudo ok, tudo bíblico, tudo dentro da criação de Gênesis 1, que é literal, de animais, ele vai falar da vegetação e por fim, que é a mensagem principal, que o homem, né, a imagem de Deus. E ele cai no cientificismo. Não só basta que ele englobou o heliocentrismo. Então, meus irmãos, é grave. Veja aí um grande exemplo do que se repete hoje. Na época de Jesus, existiam o que? Os doutores, os fariseus, que conheciam de cós salteado as escrituras, o Pentateuco, né? E homens como Pedro, Tiago, João, pescadores, indoutos, tinham poucos estudos, provavelmente eram até um pouco sujos, roupas simples, pregaram o Evangelho, trouxeram as boas novas, falaram de Jesus ressurreto, Jesus o Messias que veio, ressuscitou, e eles foram o quê? Esbofeteados, caluniados, levados à prisão. E por quem? Acusados por quem? Os primeiros a acusarem esses simples homens de Deus na época de Jesus, os doutores da lei, os conhecedores, que não tinham a graça da verdade. A Bíblia diz que o Senhor concede graça aos humildes, né? Então, meus irmãos, veja aí um exemplo de que qualquer homem, por mais idade e por mais curso de teologia, por mais tempo que tenham na igreja, ele pode ser em alguma área ignorante. E se o tal não tiver a humildade de renunciar a si mesmo, esquecer de que tantos anos estudou tal coisa, que aquilo era verdade, aquilo era mentira, que a gente sabe que a ciência verdadeira existe, como tudo na vida existe o falso e existe o verdadeiro, mas a cosmovisão veio para trazer aqui um mundo falso que afasta o homem do Criador para crer em fantasias, ficção, vidas em outros planetas em distâncias inimagináveis que seriam bem maiores do que a Terra, melhor de se viver. Todo dia tem um cientista encontrando um planeta novo que poderia trazer vida para uma nova raça, todos esses besteiros, né? E tudo dentro de um universo que está inserido, infelizmente, nas igrejas. E são poucos como eu e alguns que têm coragem de pesquisar o assunto. Um dia eu fui também enganado, só que eu verdadeiramente coloco a palavra de Deus como regra de fé e prática. Eu busco a verdade, como eram os crentes berianos, como eu citei, que iam conferir, né? Então, veja só
a gravidade do que uma cosmologia diferente. É como se que você quisesse misturar óleo com água, né? Como se ele mesmo, como outros que passou nesse evento, como o Max Eberlin, né? Que quer trazer uma união quer dizer, ele tentava fazer isso, né? Unir a teologia, a criação com o evolucionismo. Não dá, uma hora se quebra, se bate, ou é uma coisa ou é outra. Então, infelizmente, meus irmãos, infelizmente está aí uma gravidade de trazer você não ter um entendimento bíblico da criação, de só aceitar parte dela. Você coloca toda a criação, todo o entendimento bíblico em xeque, quando vem com a ideia de um mundo que é oriundo de maçons, de pessoal ocultistas, que tira Deus da criação. Então, para encerrar, vou colocar aqui esse último trecho aqui, bem interessante, que ele vai falar. Terra. E era dessa forma que a imagem e semelhança de Deus passaria para os seus descendentes, através de geração ordinária. E segundo, que eles dominassem sobre a terra. O que é que isso significa? Que eles entendessem, que eles pesquisassem a criação, que eles entendessem como o mundo que Deus criou funciona, isso é ciência, e que usasse o resultado da sua pesquisa para o bem do homem e da sua descendência, que é tecnologia. Vocês viram a incongruência agora? Lá atrás, o que é que ele falou? Que a Bíblia ela não era científica, ela não tinha esse propósito de trazer uma verdade científica, mas que o observador que interessava entender, era uma linguagem, é uma série de contradições, que como se ele passa uma ideia de que Deus não estaria preocupado no conhecimento, né, da verdade, uma forma científica, conhecimento, mas que o homem entendesse o principal, que era refletir a glória de Deus, mas na frente a Cristo. Ok. E depois ele vem aqui dizer o quê? Ele vem defender que o povo entendesse, eu vou até repetir aqui, ó, o povo entendesse para trás ou para frente, mas continua sendo um sonho. Ao homem não foi dado domínio sobre o tempo, mas sobre todo o restante da criação. Deus o abençoa depois de criá-los. Dois aspectos aqui dessa bênção. Deus diz: sejam fecundos, tenham muitos filhos, se multipliquem e encham a terra. E era dessa forma que a imagem e semelhança de Deus passaria para os seus descendentes, através de geração ordinária. E segundo, que eles dominassem sobre a terra. O que é que isso significa? Que eles entendessem, que eles pesquisassem a criação, que eles entendessem como o mundo que Deus criou funciona, isso é ciência, e que usasse o resultado da sua pesquisa para o bem do homem e da sua descendência, que é tecnologia. Era esse o propósito original, ele defende, veja só, e ele ainda diz, né? Isso é ciência. Observar que eles entendessem. Vejam só, meus irmãos, a incongruência, que lá atrás ele desfaz a ideia da Bíblia ser científica, de não mostrar exatamente como seria o mundo, mas que o homem entendesse de uma forma da sua perspectiva, como foi o caso de Josué capítulo 10, né? Que a Bíblia diz que o sol e a lua que pararam, mas na realidade para eles é o quê? O cientificismo, a ciência acima, porque a ciência disse que a Terra que está girando. Veja só, meus irmãos, que grave, que grave. Isaías 40, versículos 21 e 22. O que é que diz? Uma pergunta do profeta. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentastes para os fundamentos da terra? Olha aqui a pergunta do profeta.
Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, né? Outras traduções, cúpula, redondeza, porque nos originais se refere a círculo, redondeza e cúpula. Aí veja só aqui a pergunta do versículo 21, meus irmãos. Porventura não atentais, não vos notificou os fundamentos da terra? Aí quando vamos para os fundamentos, que inclusive por coincidência, a ironia do destino, é o próximo tema desse evento do ano que vem. Tão bom seria se tivesse irmãos coragem, né, para trazer os fundamentos da terra nesse próximo evento, né? Mas infelizmente seria um milagre, viu, irmão? Seria um milagre a gente poder contar com pessoas que enfrentariam tantas coisas contra o sistema, contra uma rede de televisão, tudo isso, né? Para trazer verdades bíblicas assim. Então, meus irmãos, é isso. Que Deus possa revelar para o reverendo ao qual respeito, o homem de Deus, ele para tantos outros, né, a verdade da cosmologia bíblica, para que venha compreender de fato as Escrituras, porque quando temos a visão real do mundo, entendemos melhor as Escrituras Sagradas e temos que saber escolher e ser justo, ou uma coisa ou outra. Não dá para você só ir para a criação, a criação mostra, né, o sol, a lua, as estrelas, um céu firme, a terra que subiu, a terra seca, tudo isso, não só o reverendo, mas todos os líderes, os pastores, eles admitem toda a criação que é literal, os animais, depois o homem no sexto dia, mas quando vai para a cosmologia, a forma de mundo, eles aderem ao quê? Ao sistema pagão que eles tanto lutam contra também, tanto eles pregam contra, né? Contra o paganismo, essas coisas, mas mesmo eles estão de uma forma também defendendo o paganismo, os deuses egípcios, os anjos caídos, de certa forma, a adoração aos astros, de forma entre linhas, de forma involuntária, porque encaixa uma cosmologia oriunda do paganismo, da Babilônia. Infelizmente, meus irmãos, então estamos aqui para defender as Escrituras Sagradas, as verdades bíblicas, que poucos têm essa coragem. Eu estou fazendo esse vídeo assim em resposta, em comentário, não para denegrir a imagem nem do pastor, nem do evento, jamais, até porque eu acompanho, é uma bênção aqui na cidade, aqui na nossa Paraíba, ela reflete para o mundo inteiro, sem contar os benefícios econômicos que traz para a cidade. Então, aqui é uma discussão, uma ideia teológica. Eu tenho esse direito como cristão, como a palavra de Deus que eu sirvo, né, de uma cosmologia que eu vejo que na Bíblia traz, junta com toda a criação, que todas as igrejas, os pastores falam, mas encaixam dois mundos diferentes. É como querer adorar dois deuses. Infelizmente não dá. Ou você fala a criação como ela é aqui, ó, o sol, Deus, ele mesmo menciona também, se você tiver paciência um dia, escuta a pregação completa. Aí ele vai até falar de uma forma assim que seria um absurdo, né? Se ele fosse admitir, eu não sou terraplanista. Veja só, meus irmãos, lamentável, né? Então esse vídeo é uma resposta em defesa da verdade bíblica. Não é pela questão do terraplanismo ou qualquer outra coisa, não. O que está na mesa aqui é a verdade bíblica. Então, meus irmãos, fiquem na paz. Se inscrevam no canal, deixe o like para nos ajudar, que o YouTube venha enviar, né, para mais pessoas, para que verdades como essa, tão pouco falada, mas, como você viu, de extrema importância, porque acaba trazendo um grande erro, trazer uma cosmologia de Deus junta por trás da Bíblia e botar acima da Bíblia uma cosmologia que vem do paganismo, da antiga Babilônia, dos antigos deuses, infelizmente. Fica na paz, até o próximo vídeo.